e creio nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo para com que os frutos comecem a crescer, e as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Se tentarão apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu. Ele atende o seu pedido. Você plantou em novo tempo, a ti chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Irmãos, a paz do Senhor. Que coisa boa escutar uma música dessa, um louvor desse, que nós podemos esperar os frutos da fé, né? Advindos da oração sobre a nossa vida, sobre as nossas casas, os nossos filhos. E é exatamente isso que nós queremos hoje, estar compartilhando um pouco com vocês sobre a oração. E a palavra que eu gostaria de ler para vocês se encontra no livro de Efésios 6, somente o versículo 18, que diz assim: em toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, esse livro de Efésios, ele fala sobre a igreja. E nos 3 primeiros capítulos, ele fala da parte teórica, da fundamentação da igreja. Mas a partir do versículo 4, ele já começa a falar da parte prática, daquilo que é muito inerente à sua vida, à minha vida, como participantes do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo está falando de oração. E o que eu gostaria de estar incentivando nessa manhã a você e a minha própria vida, a minha própria família, é assumirmos a oração não como apenas uma conversa. A oração também é uma conversa, mas não somente isso. Mas assumirmos essa oração como um estilo de vida, queridos. Eu queria deixar aqui, ressaltar, eu queria pegar só 2 pontos aqui do que Paulo está nos ensinando sobre a oração. Ele fala que nós devemos orar em todo o tempo. Em todo o tempo. E esse todo o tempo não está se referindo ao tempo físico, porque existe 2 tipos de tempo que eu queria ressaltar. O tempo físico, o cronos, que é o tempo diário, que a gente marca a hora, que a gente vê a hora. Mas Paulo está falando nessa parte aqui do tempo que é uma ocasião. É o tempo oportuno, é o kairos de Deus, o tempo da realização de todas as coisas, porque o tempo de Deus é o tempo que traz todos os benefícios de Deus sobre a nossa vida. E quando Paulo está dizendo que nós devemos orar em todo o tempo, ele não está dizendo que nós devemos passar 24 horas do dia ajoelhado orando, mas ele está dizendo que existe um estilo, existe uma maneira de orarmos, que nós podemos orar quando estamos lavando um prato, que nós podemos orar em qualquer hora, e essa é a ocasião que nós devemos orar. E seja qual for o momento que a gente estiver atravessando, a gente ora. Se a gente está alegre, a gente ora. Se a gente está triste, a gente ora. Se a gente precisa de uma ajuda financeira, a gente ora mais. Em todas as ocasiões,
que Deus traz para nós devemos orar. E é esse o tempo que Ele está dizendo, que nós devemos orar em toda e qualquer situação. Devemos orar pelos nossos filhos, devemos orar por porta de emprego, devemos orar para que a doença não chegue à nossa casa. Então, Ele está nos ensinando que não devemos nos apartar da oração, mas devemos trazer a oração para a nossa casa, para a nossa família, como um exercício espiritual, um exercício de fé, que vai nos ajudar e vai nos fazer nos aproximarmos mais do Senhor. E há outro ponto que Paulo nos fala, é que nós devemos orar o tempo todo no Espírito. Então, orar, o que seria orar no Espírito que o apóstolo Paulo está dizendo? É orar sobre a assistência do Espírito, é orar sobre a orientação do Espírito. Em Romanos 8:26 diz assim, que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar a orar. Nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza a orarmos. Se nós orarmos no Espírito Santo, queridos, nós não vamos cometer alguns erros que tão ingenuamente nós cometemos. O Espírito Santo é aquele que nos orienta e é aquele que vai fazer essa mediação entre nossa oração. Vai nos levar, nos orientar a orarmos em Jesus para sermos escutados por Deus. Então, é o Espírito Santo que nos ensina a orar. Ele não coloca santos, Ele não coloca Maria, Ele não coloca nada. Ele nos ensina a orar de maneira correta. Ele nos ensina a orar com a motivação certa. Ele nos ensina a orar como Deus quer, porque somente Ele sabe exatamente aquilo que está no coração de Deus sobre as nossas orações. Tem vezes que nós temos tantos problemas e é lícito orar, e nós temos um motivo para orar, nós temos uma coerência para pedir, mas talvez, muitas vezes, nosso pedido não é da forma correta, porque a palavra nos ensina que a gente pede, mas não sabe como pedir. Então nós precisamos orar no Espírito, porque é o Espírito que vai nos conduzir à luz da verdade de Jesus Cristo. Vai conduzir os nossos pensamentos, os nossos pedidos, e isso Ele vai interceder por nós e vai chegar a Deus. Então nossa palavra hoje, para cada família, para cada irmão, não se aparte da oração. Assuma a oração como um estilo de vida. Ore em todo o tempo. Ore com ações de graças. Ore por seus filhos, ore por sua esposa. Não esqueça que a oração pode muito em seus efeitos. É a oração que muda toda a ocasião das nossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo nos ensine a cada dia, nos interceda por nós, nos ensine como orar, que o Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento, à nossa mente, para que através dele a gente alcance a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós, e que o Senhor Jesus nos abençoe em todo o tempo. Guarde os nossos corações, guarde as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. E nós queremos Te agradecer, Deus, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque sabemos que a oração é uma forma de estarmos em intimidade contigo. É uma forma de entrarmos em comunhão com aquele que é o Senhor da nossa vida, a alegria do nosso ser. Obrigado porque não existe, Deus, para nós coisa mais preciosa do que poder estar na Tua presença. A Tua presença é algo maravilhosa. Ela nos ajuda, ela nos instrui. É na Tua presença, Deus, que somos abrigados do mal. Obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor tem guardado a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Eu peço, Pai, ao Divino Espírito Santo, que nos ensine a orar. Ore conosco, interceda por nós. Nas coisas que não sabemos, nos ensina, nos instrui, segundo a vontade de Deus para a nossa casa. Fica conosco, abençoe cada pessoa, cada filho, abençoe cada família, abençoe as nossas vidas, nos livra do mal, nos guarde, e que em todo o tempo nós possamos, Deus, confiar no Senhor, depositar toda a nossa esperança no Senhor. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz pra você
traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Pode colher os frutos da fé.